Os restos esqueléticos de um samurai inglês lendário que desembarcou no Japão em 1600, a caminho do Novo Mundo com um comboio holandês malfadado, foram identificados positivamente pelos arqueólogos. A história de ação e aventura da vida real do marinheiro inglês do século XVII, William Adams, foi imortalizada no romance Shogun, de James Clavell, e na série de TV de sucesso na década de 80 com o mesmo nome, estrelando Richard Chamberlain. De acordo com um artigo do Evening Independent, dos anos 80, é claro, Clavell disse que estava falando ou lendo uma frase no livro de sua filha que afirmava que em 1600 o inglês foi para o Japão e se tornou samurai, o que o inspirou a escrever o romance. Embora a história da vida de Adams seja bem documentada, seu local de descanso final permaneceu um mistério arqueológico fechado por mais de 4 séculos. No entanto, recentemente, uma equipe de arqueólogos escavou um cemitério na ilha de Hirado, na província de Nagasaki, que fica no Japão, e tinha motivos para acreditar que finalmente descobriram os restos mortais desse samurai branco. Bom, William Adams nasceu em 1564 e juntou-se a uma viagem de 5 navios holandeses em Roterdã em busca de riquezas incontáveis no chamado Novo Mundo. Adams estava entre a tripulação do único navio sobrevivente que foi afundado em terra e foi detido no castelo de Osaka por Tokugawa Ieyasu, o shogun ou chefe da casta de samurais que governava o Japão naquela época. Depois de fazer amizade com o lendário senhor da guerra japonês, Adams tornou-se tão valioso para o governante que foi proibido de deixar a ilha, onde ficou conhecido como o Samurai de Olhos Azuis. Adams impressionou tanto o shogun que, apesar de ter esposa e filhos na Inglaterra, ele se casou com uma japonesa chamada Yuki e eles tiveram 2 filhos, Joseph e Susanna, e é registrado que o navegador inglês recebeu o status de samurai e tomou banho com presentes, incluindo 90 escravos, de acordo com o relatório do Daily Mail. E quando o shogun finalmente permitiu que o marinheiro guerreiro retornasse à sua família e vida na Inglaterra, Adams simplesmente recusou a oferta e decidiu viver o resto da sua vida no Japão. Não é uma arma de fumô com muitas camadas de evidências, mas já é alguma coisa do ponto de vista histórico. Os ossos desse antigo marinheiro, dos quais apenas 5% foram recuperados, foram descobertos em uma urna funerária que foi inicialmente escavada no cemitério de Hirado em uma escavação arqueológica no ano de 1931. Naquela época, o esqueleto foi encontrado no que os arqueólogos chamavam de sepultura no estilo ocidental, o que levou ao boato de que esse era realmente o local de descanso final de Adams. Então, uma lápide foi descoberta nas proximidades ali, com o nome japonês adotado pelo marinheiro. Ele se chamava Miura Anjin. E agora, os arqueólogos da Universidade de Tóquio, usando modernas ferramentas de análise, confirmaram que o homem misterioso morreu em algum lugar ali entre 1590 e 1620. Bom, não se sabe exatamente a data, mas pode ser exatamente nesse período. Os níveis de excitação dos cientistas aumentaram quando suas análises primárias ali sugeriu que o DNA do esqueleto era de um homem do norte da Europa que havia morrido entre 40 e 59 anos de idade. E agora, 400 anos depois da sua morte, pesquisadores do Japão e da Grã-Bretanha anunciaram que tem o nome desse homem, e com certeza é o William Adams. O professor Richard Ewing, que é membro do William Adams Club de Tóquio, disse em uma entrevista ao Telegraph que a descoberta é consistente com as características conhecidas do próprio Adams, em termos de sexo, país de origem ancestral, idade, morte e também o ano da sua morte.
Embora Shogun de Clavel, como era chamado, né, tenha sido talvez a melhor adaptação da vida de Adams no Japão, não foi a primeira exatamente, né? Como William Dalton escreveu, William Adams, o primeiro inglês no Japão, ele escreveu um trecho ali em sua biografia, um pouco romantizada, né, em 1861. Em 1932, Richard Blaker publicou uma obra de ficção cuidadosamente composta, que meio que desmitologizou a vida de Adams, né? Tirou toda aquela característica de mito da história. Algumas versões menos bem-sucedidas da história foram contadas na década de 60 e 70, antes da publicação de Lord of Golden Fen, de Christoph Nicolay, em 1973. Apenas 2 anos antes do Shogun de Clavel, que é a obra mais conhecida que conta a história de William Adams. Segundo a Universidade de Columbia, este último trabalho é considerado uma espécie de pornografia leve, revelando o lado mais sombrio do marinheiro como um inglês sexualmente frustrado, esmagado pelas normas sociais e morais da época, que buscava liberdade sexual no Oriente, onde ele teria supostamente numerosos encontros sexuais. E com 90 escravos, muitos dos quais eram liberados a fazer qualquer coisa, até mesmo atividades sexuais, acredita-se que ele pode ter realizado essas fantasias eróticas e ter se deslumbrado ali tanto com muitas japonesas e há quem acredite com homens japoneses também. Essa história é muito similar, quer dizer, não tanto similar, mas ela é tão legal quanto a história de Yasuke. Para quem não sabe, Yasuke foi o único samurai negro que foi registrado historicamente falando. Houve outros supostos samurais negros, inclusive tem uma foto de um no final do século XIX, se eu não me engano, do século XVIII, se eu não me engano, tem uma espécie de fotografia, uma pintura, não sei exatamente, que mostra ali um homem negro vestido de samurai no Japão. Perdão. No entanto, a história de Yasuke é bem antes disso, e no registro histórico do Japão encontra-se vários textos, vários escritos falando sobre a presença desse homem negro que foi adotado ali e recrutado por Oda Nobunaga, que foi um dos principais líderes do Japão feudal. Bom, eu não sei o que vocês pensam sobre essa história, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui contando a história de Yasuke, o samurai negro, tá? Deixa aí seu comentário que a gente faz o vídeo se você quiser, tá bom? Se você estiver me assistindo pela página de Facebook, fica o convite para você seguir o canal Origens no YouTube, tá? Se você está me assistindo pela página O Documentarista no Facebook, venha seguir também a página Origens no Facebook para você receber vídeos parecidos com esse, tá bom? No mais, eu agradeço a todos pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Sayonara, Shalom, tchau, tchau.